mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Deixe-me fazer aqui o reconhecimento dos nossos visitantes dessa noite, onde nós temos mais uma vez o senhor Valber e a sua esposa Enedina, que sempre tem nos visitado, tem sido fiel ao nos visitar para louvar o nome do Senhor e escutar a santa palavra de Deus. Nós iremos dizer como igreja do Senhor: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, o diácono Ivon precisou trabalhar essa manhã e ainda, segundo a irmã Leonor, ainda não tinha chego, tá? Ainda estava na parada de ônibus, por isso que ele não está aqui entre nós. O restante, eu não sei porque não vieram ao culto, né? Eu sempre incentivo os irmãos a se justificar com o propósito de saber que essa igreja tem um pastor que intercede por cada um e para nós orarmos uns pelos outros. Fica muito vago assim quando o irmão não vem ao culto e nem se justifica. Nós precisamos orar de uns para com os outros. Então incentivo os irmãos, quando não puderem vir, se justifique para nós orarmos. O propósito é orarmos. Nos próximos cultos estar todos na casa do Senhor. Amém? Abramos nossas Bíblias para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Nós estamos fazendo uma exposição no capítulo de número 2 e hoje, pela graça de Deus, nós iremos encerrar com o tema A Obra de Deus em Nós. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 10, nos diz assim a santa palavra de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus e nosso eterno Pai,
Senhor, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade riquíssima que o Senhor está nos dando de estarmos, Senhor, nesse templo, nessa casa de oração, para juntos, no nome de Jesus, louvar o teu nome, engrandecer o teu nome, bendizer o teu nome, o qual nós já fizemos. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de termos comunhão, Senhor, onde a tua palavra tem nos ensinado que é bom, é agradável viver unido os irmãos, Senhor. E hoje nós temos essa grandiosa oportunidade. Obrigado, Senhor, também pela oportunidade agora de sermos edificados pela tua palavra, de sermos exortados e consolados pela tua palavra, Senhor. Onde eu peço, se há entre nós uma pessoa que ainda não te tem como único, suficiente Salvador, que essa noite, Senhor, possa ser a noite da sua grande salvação. Se entre nós, Senhor, uma pessoa que disse sim para o Senhor, mas não anda nos teus caminhos, não anda fazendo a tua vontade, Senhor Jesus, que hoje possa ser a noite da sua grande reconciliação contigo. Pai, eu te peço que o Senhor nos edifique essa noite, a fim de sairmos daqui todos nós edificados, transformados e praticantes da tua palavra. Senhor, quero pedir por aqueles que não puderam vir a esse culto essa noite, onde só o Senhor, pela tua onisciência, sabe todas as coisas. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê oportunidades para que todos possam estar juntos te louvando em espírito e em verdade. Assim nós oramos, agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar-se. Então, queridos, nos domingos anteriores, nós já meditamos em 2 temas. O primeiro tema iniciou com a obra do pecado contra nós, que foi do versículo de número 1 ao versículo de número 3, onde nós aprendemos que o homem que não tem Cristo, ele está morto espiritualmente. E esse homem que está morto espiritualmente, a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo diz no versículo 2 e 3, esse homem ele é desobediente. Além de ele estar morto, ele é desobediente. E o apóstolo Paulo também vai nos dizer que esse homem, ele é depravado. Ou seja, diante de Deus, ele não tem nenhuma justiça. Diante de Deus, ele está reprovado e está depravado. E nós aprendemos também que no versículo de número 3, ainda a parte C, nós aprendemos que o homem ele está condenado. Basta um homem nascer que ele já está condenado. No domingo passado, nós aprendemos o tema a obra de Deus por nós. E o que Deus ele fez por nós? No versículo de número 4, Deus ele nos amou. Deus ele nos amou de tal maneira que entregou seu único filho por nós. Deus também ele nos ressuscitou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e agora nós ressurgimos em Cristo. Agora nós estamos vivos com Cristo. E também nós aprendemos no versículo de número 6 que Deus ele nos exaltou. Pela fé em Cristo Jesus, nós já estamos sentados diante de Jesus Cristo. Ou seja, Cristo ele nos exaltou.
E no versículo de número 7 ao versículo de número 9, nós aprendemos que Deus ele nos guardou quando a salvação é pertencente somente a Jesus Cristo. Nós lemos lá que é pela graça que nós somos salvos, não de obra, para que nós não venhamos nos gloriar. Então Deus ele nos guardou. E essa noite nós iremos encerrar com o tema a obra de Deus em nós. Então nós vimos aí que Deus, que o pecado que nos encontrou através dos nossos pais espirituais, Adão e Eva, esse pecado ele nos deixou morto. E Cristo, pelo seu grande amor, ele nos amou, ele nos ressuscitou, nos exaltou e nos guardou. Mas Deus ele tem feito algo por nós. Por isso eu convido você a olhar para a sua Bíblia no versículo de número 10, parte A. Versículo de número 10, parte A. Que o primeiro ensinamento dessa noite é a obra de Deus por nosso intermédio. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo está nos dizendo que eu e você foi Deus que nos criou. Ou seja, Deus ele nos criou de tal maneira para nos resgatar desse mundo perdido, para nos tirar da desobediência que nós estávamos contra Ele. Então Deus ele nos fez, e o apóstolo Paulo está dizendo, criados em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, pois somos feitura dele, essa palavra grega, feitura, ela é poemia, que quer dizer um poema. Vocês sabem o que é um poema? Um poema é algo romântico, é uma obra excelente. Então, quando o apóstolo Paulo diz, pois somos feitura dele, ou seja, nós somos o poema de Deus, nós somos a obra de Deus, a obra-prima do Todo-Poderoso. Então, qual era a condição que nós estávamos? Sujos, desobedientes, debaixo da ira de Deus, e Deus ele nos resgatou. E ele fez, o qual o apóstolo Paulo vai dizer aqui em Efésios, capítulo de número 1, ele nos fez e ele nos elegeu desde a fundação do mundo, ou seja, antes da fundação do mundo. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo, pois somos feitura dele, o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos o poema de Deus. E quando a pessoa ela faz um poema, ela procura fazer o melhor poema possível. Então, nós somos o poema de Deus, ou seja, a salvação de Jesus Cristo em nós é a criação de Deus. Ou seja, nós mesmos, nós não nos criamos, ou seja, nós fomos feitos por Deus, não produzimos vida em nós mesmos. Ou seja, a salvação, a feitura de Deus, ela é exclusiva de Deus por nós e em nós. Então o apóstolo Paulo está dizendo que, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus. Ou seja, Deus, ele ainda está trabalhando em nós. Ele ainda não terminou de escrever esse poema, ele ainda vai escrever o último capítulo desse poema nas nossas vidas. Irmãos, vamos abrir Efésios, ou melhor dizendo, Filipenses, capítulo de número 6. Eu estou dizendo que nós somos feituras de Deus, nós somos o poema de Deus.
E Deus, Ele ainda vai completar esse poema nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo, falando aos irmãos de Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6, o apóstolo Paulo diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Qual a ideia que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo, falando aos irmãos de Filipenses, ele diz que ele está plenamente certo, ele não tem nenhuma dúvida que aquele Deus, o qual o próprio apóstolo Paulo está dizendo que nós somos feitura, aquele que começou esse poema em nós, essa obra em nós, ele vai dizer: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo está nos dizendo que a obra de Deus em nós é que Deus, Ele nos fez um poema. Deus, Ele vai terminar esse poema nas nossas vidas. E eu quero destacar aqui o exemplo de Abraão. Abraão acreditou contra toda a esperança e tornou-se um gigante na fé, o pai de todos aqueles que creram, daqueles que crê para a vida eterna. Então, vocês se lembram a história de Abraão, né? Descendente de judeu, mas ninguém dava confiança, ninguém acreditava nele, e Deus o transformou o pai da fé. Deus o transformou o pai da fé. Ou seja, Abraão foi aquele que foi também feitura de Deus, e o Deus, ele o usou para glorificar o nome do nosso Deus. Ou seja, Deus, irmãos, Ele nos predestinou. Ele nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho chamado Jesus Cristo. Ou seja, nós somos feitura deles e criados em Cristo Jesus. Convido os amados irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias para Romanos, capítulo de número 8, versículo 29. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 29. A predestinação de Deus é para nós ser conforme o seu Filho Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, corroborando com isso, ele vai dizer, Romanos, capítulo de número 8, versículo 29, ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo que nós fomos predestinados por Deus. Deus, ele nos conheceu de antemão e nos predestinou para nós sermos conforme a imagem de seu Filho. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz lá em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 10, que nós somos feituras dele, ou seja, criados em Jesus Cristo. Ou seja, Deus, ele fez uma grande obra em nós para nós sermos a imagem de Jesus Cristo, para nós copiarmos a personalidade de Jesus Cristo, para nós copiarmos o caráter de Jesus Cristo e para nós sermos igual a Jesus Cristo, porque nós somos a imagem de
Jesus Cristo. Então, irmãos, o primeiro ensinamento, a obra de Deus em nós, é que Deus ele fez algo em nós. O segundo ensinamento é que a obra de Deus, elas são boas obras. Convido você a olhar a sua Bíblia para o versículo de número 10, ainda a parte B. Ele diz assim: para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus, ele fez algo em nós, e em nós Deus, ele nos usou, e agora Deus, ele trouxe umas boas obras para nós. Ou seja, essas boas obras, em contraposição às obras inspiradas pelo diabo, que é de matar, roubar e destruir, e também pela carne, essas obras que Deus, ele preparou para que nós andássemos nela, elas são boas obras. Irmãos, quais são a obra de Satanás? Quais são a obra de Satanás na vida do ímpio e na vida do crente? A obra de Satanás na vida do ímpio é levar o ímpio para o inferno. Essa é a primeira obra primordial que Satanás, ele quer levar o ímpio para o inferno. A obra de Satanás na vida do crente é tirar da presença de Deus. E a obra primordial, a obra de Satanás, é tirar o crente da presença de Deus. Mas o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que Deus, ele preparou boas obras para nós. Diferente das obras de Satanás, Deus, ele preparou boas obras para nós. Ele diz assim: para as boas obras, as quais Deus de antemão, não foi agora, Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus, ele preparou uma excelente obra para nós. E eu convido para nós vermos um exemplo prático do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia para João 17, versículo 4. Nós temos aqui um exemplo prático de boas obras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo 17, versículo 4, a oração sacerdotal de Jesus. Amém? João 17, versículo de número 4 diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O que o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo? Que ele o glorificou a Deus, consumando, terminando essa obra que Deus confiou a Jesus Cristo para fazer. E qual foi a obra que Deus confiou a Jesus Cristo para fazer? Foi vir a esse mundo, morrer por mim e morrer por você. Então Deus, ele concluiu e ele glorificou o nome do Senhor quando ele consumou essa obra, o qual Deus confiou a Jesus Cristo. Então aqui nós temos um exemplo
prático de obediência de Jesus Cristo, um exemplo prático que essas obras são boas obras, o qual o apóstolo Paulo está nos dizendo, para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ora, irmãos, a aplicação é: nós temos andado nessas boas obras? Como nós, como crentes, como salvos em Jesus Cristo, como é que o mundo tem nos visto com relação às obras, com relação àquilo que Deus ele tem confiado para nós fazermos, e nós precisamos fazer, porque essas obras, ela foi confiada a nós em Jesus Cristo, e Deus ele preparou essas obras para nós sermos sal e para nós sermos a luz do mundo. Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer aqui em Mateus capítulo 5, versículo 16. Olha o que diz o Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. O que Jesus Cristo está nos ensinando? Que nós devemos brilhar, assim brilhe também a vossa luz, e esse brilhar tem que ser diante dos homens, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifique a Deus, o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, nós somos aquele que o ímpio ele vai olhar para nós e ele vai testificar que nós somos a luz do mundo, ele vai testificar que nós somos o sal do mundo, e ele vai testificar que nós estamos fazendo uma boa obra, porque o apóstolo Paulo diz: para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E a pergunta é: você tem andado nessas boas obras? Deus, ele preparou essa obra para nós. Ele veio a esse mundo, cumpriu uma missão, cumpriu uma obra, e ele cumpriu e deixou para nós essas obras. E essas obras são boas, irmãos, para nós andarmos nessas obras. Convido você a ir para João, capítulo de número 9, que aqui nós temos uma aplicação. João, capítulo de número 9, versículo de número 4. O próprio Senhor Jesus Cristo, não sou eu que estou dizendo, é o Senhor Jesus Cristo. João, capítulo de número 9, versículo 4, ele diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Sabe qual é a ideia de Jesus Cristo? É a mesma do apóstolo Paulo. Jesus Cristo está dizendo: irmãos, é necessita que vocês façam a obra daqueles que o enviou. Porque ele está dizendo: enquanto é dia, enquanto nós temos força, porque vai chegar um momento e nós não vamos ter mais esse vigor, vai chegar a noite, quando ninguém pode mais trabalhar. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo: irmãos, faça essa obra, ande nessa obra, porque é uma obra boa que Deus preparou para que nós andássemos nela. E a pergunta é: nós estamos fazendo, irmãos, a obra de Deus? Nós estamos andando nessa obra boa? O apóstolo Paulo está dizendo que é boa, para as boas obras.
É uma obra boa que nós precisamos andar e fazer essas obras. Vamos corroborar com Tiago, capítulo de número 2. Tiago, capítulo de número 2. Para nós entendermos o contexto, nós iremos ler do versículo de número 14, só para nós entendermos o contexto, que a fé que nós já cremos em Jesus, se ela não tiver obra, ela é morta, tá? Se ela não tiver obra, ela é morta. E o apóstolo Tiago, no versículo 14 do capítulo de número 2 de Tiago, ele vai dizer: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Aí o versículo 17 é que nos interessa. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só ela está o quê? Morta. Essa fé aqui não é a fé salvadora. É a fé que nós temos, que é aquela fé de Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo número 11, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. É dessa fé que Tiago está dizendo. Ou seja, qual é a ideia que Tiago está dizendo? Irmãos, vocês têm fé, mas irmãos, vocês não têm obras. Vocês precisam apresentar as obras. Não adianta assim eu dizer: irmãos, eu tenho fé que eu vou ser curado desse câncer, mas eu vou ser curado desse câncer, mas eu preciso ir ao hospital, eu preciso ir atrás de medicamento, que isso é as obras. A obra quer dizer uma ação, quer dizer trabalho. Então, quando o Tiago está dizendo: irmãos, não adianta vocês terem somente fé, mas não tem obras. Ele está dizendo: essa fé que vocês têm é uma fé morta, porque não acompanha as obras. Então, irmãos, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, que essas obras, elas são boas, né? Mas aqueles que não praticam essas obras têm a sua fé morta, têm a sua fé morta. Ou seja, aqueles que não estão trabalhando na obra do Senhor, que é uma grande obra, o qual o próprio Senhor Jesus Cristo diz que a seara ela é grande, mas os trabalhadores são poucos, a sua fé está morta. Ou seja, precisa se ativar a sua fé, precisa colocar a sua fé junto com as obras. Eu vou ler novamente, eu já li isso aqui domingo, mas eu gostaria de ser repetitivo para passar a ideia que essa obra ela é boa, essa obra ela precisa ser concluída, nós precisamos trabalhar nessa obra. Quando o Senhor Jesus Cristo vai dizer lá em João capítulo de número 15, ele vai dizer: eu sou a videira e meu pai é agricultor, todo um ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Permaneceis em mim e eu permanecereis em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus Cristo aí diz no versículo de número 5, no capítulo de número 15 de João: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Igualmente que o apóstolo Paulo está dizendo, sem Jesus Cristo nós não podemos fazer nada. Ou seja, sem o dono da obra
também nós não podemos fazer nada. Então, primeiro, irmãos, a obra de Deus por nosso intermédio. Segundo, essas obras, elas são boas. Terceiro, essas obras são previamente preparadas por Deus. Irmãos, é por Deus, não é pelo homem não. Qual o apóstolo Paulo vai dizer no versículo de número 10, parte C. A quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, quem foi que preparou essa obra, irmãos? Foi eu, pastor Júlio, que preparei tudo isso? Quem foi que preparou essa obra? Essa obra, ela foi preparada por Deus. Foi Deus que preparou essa grande obra para que nós viéssemos a andar nessas obras. E a pergunta é: se Deus preparou, é algo bom ou ruim para as nossas vidas? Ou seja, Deus, ele sempre tem o melhor para os seus filhos. Sempre Deus, ele traz coisas boas para os seus filhos. E aqui nós temos mais uma dádiva de Deus, que é preparada previamente pelo próprio Deus. Ou seja, Deus, ele preparou essas obras para nós. Irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 17. 2 Timóteo 3,17, o apóstolo Paulo diz assim, vamos pegar do 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E que o apóstolo Paulo está nos dizendo no versículo 16, que essa escritura é inspiração de Deus, como a obra de Deus também. E essa escritura, ela é útil tanto para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Mas no versículo 17 ele vai dizer: a fim de que o homem de Deus, aquele que entende que essa obra ela é boa, que Deus usa essa obra por nosso intermédio, e que essa obra foi previamente preparada por Deus, ele vai dizer: seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A pergunta é, irmãos, nós estamos habilitados para toda boa obra? Nós estamos habilitados? O que nos faz entender que nós estamos habilitados para toda boa obra? Irmãos, nós precisamos reconhecer a bondade de Deus nas nossas vidas. Essa é a nossa dificuldade. Nós precisamos reconhecer a misericórdia de Deus, a graça de Deus, aonde nós estávamos e agora aonde nós estamos e para onde nós iremos. Quando nós entendermos tudo isso, sabe o que vai gerar em nós, irmão? Disposição para cumprir essas boas obras, que foi preparada previamente por
Deus. Apocalipse, capítulo de número 3, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz algo muito interessante a uma igreja chamada Sardes. Apocalipse, capítulo de número 3, aqui mostra a onisciência de Deus, irmãos. Apocalipse, capítulo de número 3, mostra a onisciência de Deus. Quando ele escreve essa igreja em Sardes, ele vai dizer ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vive, mas está morto. Jesus Cristo escrevendo para essa igreja, ele diz: igreja de Sardes, eu conheço vocês prestam as obras, mas as obras de vocês parece que estão vivas, mas afinal essas obras estão morto. Essas obras estão morto. Ou seja, é assim, irmãos, que Deus ele vê as nossas obras. Por isso que Deus, a fazer essas obras previamente, preparou essas obras para nós. Ele quer, deseja que nós viemos fazer as boas obras. As boas obras. Aqui essa igreja parecia somente parecia que tinha umas boas obras, mas as obras que essa igreja fazia eram umas obras mortas. Irmãos, é exatamente o qual nós estamos vivendo nesses últimos dias. As obras dos crentes parece que estão sendo mais obras mortas. Parece que a gente não tem mais aquele vigor de trabalhar na obra do Senhor, de fazer essa grande obra, o qual foi pertencente somente a nós, Os anjos gostariam de estar nos nossos lugares, os anjos, e Deus não deu esse privilégio, para nós. Essas boas obras, Deus ele deu para nós. Então é muito importante nós entendermos isso, para nós sabermos dar valor àquilo que Deus ele tem nos dado. Irmão, eu gostaria de fechar essa mensagem fazendo algumas aplicações para as nossas vidas. E a primeira aplicação, irmãos, é nós reconhecermos quem nós somos hoje. Você reconhece quem você é hoje? Você reconhece na posição que você está hoje? Quando nós reconhecermos a nossa posição, onde nós estamos hoje, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que Deus, ele vai nos usar. Deus ele vai usar as obras pelo nosso intermédio. Ou seja, eu vou ser um instrumento de Deus para pregar o Evangelho. Eu vou ser um instrumento de Deus para suprir a necessidade dos irmãos. Eu vou ser um instrumento de Deus para amar o próximo, ajudar o próximo, porque eu entendo que nós viemos no lamaçal do pecado, e Deus, pelo seu grande amor, nos ressuscitou, nos guardou e nos exaltou. Nós estamos em outra posição. Nós precisamos dizer igual Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, a segunda aplicação para nossas vidas: não despreze as obras de Deus. Isso é graça. Irmãos, todos nós merecíamos o inferno, todos nós. Agora nós temos o privilégio de trabalhar, de executar essas boas obras de Deus
E hoje tem muito crente que está desprezando. Tem muito crente que eu sempre digo para os irmãos, a briga dentro de uma igreja deveria ser por trabalhar na obra do Senhor. Essa deveria ser a briga. Era para alguém dizer assim, o mutirão vai ser domingo agora, dia 29. Era para alguém dizer, pastor, eu dou um peixe. Pastor, eu vou dar 2 peixes. Pastor, eu vou lavar cadeira, eu vou lavar as 2 cadeiras. Ou seja, a briga era para ser, porque é uma obra de Deus que é excelente. Mas hoje o que tem acontecido com a cristandade? Desprezando essa obra, desprezando a graça de Deus em trabalhar na obra do Senhor. Então não despreze, irmãos. A palavra do Senhor nos diz lá em Eclesiastes: tudo que vier na tua mão, quando alguém chegar assim tratando da obra de Deus e pedir para você fazer algo sobre a obra de Deus para Deus, Eclesiastes diz: tudo que vier à tua mão, faça de toda a tua força, porque para onde tu vai, a sepultura, para onde tu vai, lá não vai ter mais trabalho. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz que é necessário nós fazermos a obra de Deus enquanto é dia, porque vai chegar um dia que nós não vamos ter mais vigor. Então não despreze de trabalhar na obra de Deus. Terceira aplicação, irmãos, essa obra de Deus foi preparada há bastante tempo. O apóstolo Paulo diz: a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus ele não fez ontem, Deus ele não fez hoje, ele preparou bastante tempo essa boa obra para nós. Então nós, como igreja do Senhor, nós precisamos agarrar essa boa obra que Deus preparou de antemão para que nós venhamos andar nessa boa obra e glorificar o nome de Deus. Irmãos, sabe por que muitas pessoas estão usando drogas? Sabe por que muitas pessoas estão se prostituindo? Sabe por que muitas pessoas estão indo para o inferno? A igreja, ela tem uma parcela de culpa. Por quê? Porque a igreja não quer andar nessas boas obras que Deus já preparou, quando deixa de evangelizar, quando deixa de pregar a palavra de Deus, quando deixa de dar o bom testemunho, quando é para ser a luz, o sal, para que a nossa luz venha brilhar diante dos homens. A igreja ela tem uma pequena parcela porque ela não anda nessas boas obras. Então nós temos essa dívida com Deus, mas o apóstolo Paulo diz que Deus usa essas boas obras por intermédio de nós. O apóstolo Paulo diz que essas obras são boas e Deus já preparou previamente para que nós venhamos andar nessas obras de Deus. Então meu conselho para você que não está nenhum tipo trabalhando na obra de Deus, se envolva na obra de Deus, trabalhe na obra de Deus, faça a obra de Deus. Deus, irmãos, ele vai cobrar de nós. Deus, ele vai cobrar de nós. E nós estamos perdendo galardões por não fazermos a obra de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 58, ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é o quê? Vão. Deus ele vai nos retribuir, tanto aqui nessa terra, como nos santos céus. Então, fechando essas mensagens com o tema, a obra de Deus em nós, é que Deus nos usa para fazermos essa obra, é que essas obras são boas e Deus previamente preparou essas obras para nós. Amém, irmãos? Que Deus assim possa nos abençoar
Que Deus possa nos ajudar e que possamos trabalhar na obra do Senhor. Nós iremos, nesse momento, orar, pedir a misericórdia de Deus, pedir a graça de Deus, pedindo que o Senhor nos ajude a nós fazermos a obra de Deus. Querido Deus, nós queremos aqui, Senhor, nesse momento, convidar o Teu Santo Espírito para que sente ao lado da nossa consciência, Senhor, para que venha, Senhor, nos relembrar que um dia, Senhor, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Senhor. Um dia, Senhor, em Jesus Cristo, o Senhor entregou seu único Filho e Ele foi à cruz do Calvário para nos ressuscitar, Senhor. Agora, Senhor, nós estamos vivos em Cristo, de tal maneira, Senhor, que o Senhor nos exaltou. Agora, Senhor, nós estamos em outra posição, Pai. E o Teu Espírito Santo nos ajude a nós entendermos que o Senhor fez uma grande obra por nós, Senhor. E o Senhor deseja que por nosso intermédio, Senhor, o Senhor deseja que nós viemos, Senhor, cumprir a obra que o Senhor tem dado para nós, Senhor. Onde nós aprendemos, Senhor, que essa obra é uma excelente obra, Pai. E o Senhor deseja, Senhor, que nós venhamos completar essa obra até a vinda de Jesus Cristo, Senhor. Ó Senhor, que Teu Santo Espírito nos ajude a nós entendermos, Senhor, que o Senhor preparou, Senhor, essa grandiosa obra para nós, Senhor, para que possamos andar nessas boas obras, para que possamos andar de tal maneira nessas obras que os homens, Senhor, vejam a nossa luz brilhar e glorifique o Teu nome pelas boas obras que fazemos, Senhor, pelas boas obras que andamos, Senhor. Ó Deus, muitas das vezes nós falamos que temos fé, Senhor, mas as nossas obras não testificam, as nossas obras, Senhor, não evidenciam essa fé, Senhor, porque a fé, Senhor, precisa ser acompanhada de obras, Senhor. Não foi por essas obras que o Senhor nos salvou, Pai, mas o Senhor nos salvou para que andássemos nessas obras, Senhor. Então ajuda-nos, Senhor, nós como igreja, a andar nessa obra, a se colocar à disposição do Senhor para fazer essa obra, onde a obra primordial, Senhor, que o Senhor deseja que façamos, é de pregar o Teu Evangelho, Senhor. Ó Senhor, ai de nós, se não pregarmos o Teu Evangelho, Senhor. Senhor, não nos deixe que nós viemos nos envergonhar desse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem no Senhor, Pai. Ó Pai, o Senhor disse para nós irmos, Senhor, e pregar esse Evangelho a toda criatura, Senhor, essa excelente obra, qual a Tua palavra, Senhor, nos diz que aquele que ganha almas é sábio, Senhor, porque é uma excelente obra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a andar nessas boas obras, o qual o Senhor preparou para nós, Senhor. E esse é um privilégio tão grande para a Tua igreja, Senhor, andar nas Tuas obras. Senhor, eu te apresento, Pai, a cada família representada essa noite, Senhor. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha suprir as necessidades daqueles que precisam, Senhor. Senhor, dê alegria, que eles precisam de alegria.
Aumente a fé daqueles que estão com a fé baixa. Dê o vigor, Senhor, para aqueles que estão sem vigor. Dê esperança para aqueles que estão sem esperança, Senhor. Deus, visite as famílias que estão enfermas, Senhor. As famílias, Senhor, que estão doentes, que precisam, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Assim, Pai, nós já te apresentamos essa semana, que tudo que iremos fazer, o Teu nome seja glorificado, que tudo que iremos fazer possamos ser bem-sucedidos, que queremos fazer para o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais esse culto de louvor e adoração. Receba da nossa parte toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.